Salve amigo enxadrista, Herzog aqui contigo no canal As Soluções Criativas. Bora pensar um pouco aí em como a gente vai desenvolver nossa personalidade aí no xadrez, a partir de contato aí com a personalidade de grandes jogadores que a gente gosta aí no xadrez. Estou preparando aqui um material excelente para vocês sobre um enxadrista que eu sei que vocês gostam bastante, que é o Mikhail Tal. Mikhail Nekhemievich Tal. Bom, e o que eu vou te contar do Mikhail Tal aqui, para a gente entender mais da personalidade dele? Assim como outros enxadristas, né, que já apareceram por aqui, notadamente Bob Fischer, né, havia uma certa incerteza sobre a paternidade. Quem era o pai do Tal? A princípio, um médico judeu, né, Nekhemia. Tal era de uma família de judeus, mas existiam umas dúvidas sobre se esse Nekhemia aí era o pai dele. Tinha o tio Robert, né, que morava em casa, né, mas casou várias vezes, então tinha essa dúvida se era o tio Robert ou se era o Nekhemia, né? E a gente sabe que toda essa incerteza a respeito da figura paterna traz algumas implicações, né, na personalidade, no jeito de ser da pessoa, certo? Porque o pai é aquela figura que leva a gente, né, do interno para o externo, certo? Outras coisas que você já sabe sobre a vida dele, a gravidez, né, da qual ele nasceu, foi um tanto conturbada e ele nasceu com, né, uma má formação na mão direita. Mas uma coisa que eu duvido que você saiba é que mesmo com essa má formação na mão direita, ele conseguia tocar muito bem piano. Olha só que interessante. O Tal também conseguiu uma graduação em literatura pela Universidade da Letônia. E aí, uma coisa que é do universo muito particular, ele era muito supersticioso. Uma vez perguntaram para a mulher dele, né, se ele era supersticioso, e ela disse, olha, na vida não, ele é um cara super legal. Só que no xadrez ele é terrivelmente supersticioso. Uma vez ele me fez lavar uma mesma camisa, que era a camisa da sorte, aí, mais de 20 vezes, né, durante um torneio de xadrez, né? E ela fala também, e isso reforça o que eu falei a respeito da falta de uma figura paterna, né? Ela comenta que ele tinha muita dificuldade com a independência pessoal, ele não sabia lidar com a maioria dos processos domésticos, assim, como, por exemplo, fazer uma compressa quente de água, né, que era, inclusive, uma situação que ele precisava com alguma frequência, né, porque ele tinha problemas renais crônicos, bebia, fumava, era, de certa forma, desligado com relação a esse tipo de detalhe. Ele não se cuidava tanto assim, isso não importava tanto para ele. Então, por isso, ele andou tendo uma certa dificuldade, né, com a sua autonomia, digamos assim. Mas daí, qual a conexão disso com o xadrez do Mikhail Tal? Vejamos aqui nesta partida do Tal contra Victor Korchnoi. Eu não mencionei anteriormente, mas o Tal foi campeão mundial. Acabei me focando mais nos outros detalhes aí, né?
Mas sim, né, é um título aí que ele conquistou com muito esforço, certo? Aí você vê o tal aqui de brancas contra Victor Korchnoi, o terrível, que casualmente era alguém que costumava ganhar do tal com certa frequência e não entendia como outras pessoas perdiam para ele com certa facilidade, né? Você vê aqui uma inglesa que teve essa configuração até certo ponto simétrica, né? Repare aqui que tá tudo igual nessa ala, tá tudo igual aqui também e aqui rigorosamente igual também. E aí, numa tentativa de começar a impor seu estilo de jogo, tal avança o cavalo, né? Victor Korchnoi já vai para o centro. Não saberia dizer se ele está em vantagem, né? Mas aparentemente o tal aqui, né, ao menos nesse contexto, não está com iniciativa. Não era tanto o jogo dele, ele gostava de brilhantes combinações, mas talvez ele pudesse ter trabalhado com a captura desse cavalo ali. Você vê aqui que o tal, né, de certa forma, ele está sendo forçado a jogar de uma maneira que normalmente ele não joga aqui nessa partida, né? Você vê nessa passagem aqui 4, 6, 3, 6, 7. Korchnoi tem um peão de vantagem, enquanto o restante do material está rigorosamente igual. Segue a diferença. O tal propõe essa troca ali, o que leva a crer que talvez ele pudesse estar se sentindo meio sem jogo aqui, né? Ó, aí você vê que ele tem essas manobras ali. Ele poderia talvez pensar na simplificação aqui, né? Mas ele não vai para esse tipo de ideia. Agora o cavalo se afasta. E agora sim ele vem, né? E até agora não sei se teria sido melhor ele ter capturado o cavalo anteriormente, né? Mas você vai ver que, embora ele conseguiu capturar aqui, Korchnoi pode jogar, né, a torre aqui, né? E aí avançar esse peãozinho até o momento da promoção. Branca poderia vir aqui, mas perde peão. Então, com esse avanço, o que o Korchnoi conseguiu fazer? Cortou o caminho do rei e garantiu pelo menos, mais 2 avanços aqui. E o tal está sem jogo nesse lado. Acontecia com alguma frequência dele perder para esse adversário.
né? E você vê que o brilhantismo que ele demonstra em outras partidas acabou que ele não conseguiu demonstrar aqui, né? Porque pode ter deixado passar aquelas capturas ali que eu mencionei. E aqui nós vamos ver a próxima partida. Mikhail Tal contra nada mais, nada menos do que Mikhail Botvinnik. Pensando na partida anterior, a gente poderia pensar, né, por que o Mikhail Tal deixaria passar possibilidades ali, né, daquelas capturas, por exemplo. Por que ele deixa de fazer um lance assim para fazer outros e tal, né? Ele prestava atenção em detalhes artísticos do jogo. O foco dele era para esse lado. Ele gostava de arrematar as partidas com leveza, com brilhantismo, fazer os sacrifícios mirabolantes, só que o Korchnoi não deu tempo para ele fazer isso e o dominou estrategicamente, como alguma frequência ele fazia, né? Que você vê o tal de pretas contra Mikhail Botvinnik, e você vê os lances de uma abertura inglesa que foi puxando aí para o lado de uma defesa catalã, né? E aqui Mikhail Tal joga dentro de um estilo que a gente poderia dizer até certo ponto tradicional, né? Variantes tecnicamente conhecidas, né? E aí ele trabalha com este cavalinho aqui que sobe, né? Um jogo que está bem distribuído a princípio, né? Você repara aqui que nessa coluna temos os peões, né? Nessas outras aqui, né? Os reis estão bem protegidos. Essa é uma porta de entrada aqui para Fortaleza Branca e talvez essa na Fortaleza Preta. E aí vamos tendo algumas trocas. Tal avança aqui sua dama. Avança a torre. Ele era um jogador de presença, né? Então, rapidamente aqui, embora não pareça, né, o Tal tinha grande conhecimento de estratégia. A gente às vezes se acostuma a pensar que ele vai ficar sacrificando peça o tempo todo. O Tal, ele era excelente em cálculos e ele tinha um excelente conhecimento de estratégia também, né? Mas, obviamente, a sua preferência era por esse aspecto mais artístico do xadrez mesmo, né? E aqui você vê algo que era marcante do universo aqui desse jogador. Ele oferece uma peça. Essa peça ameaça essas duas peças aqui. Mas onde ela está? Está na quarta fileira, né? Vamos tentar entender esse sacrifício do Mikhail Tal. Nesse perímetro aqui, onde está a peça que ele sacrifica? Exatamente aqui no centro desse perímetro. Então tudo está acontecendo para liberar caminho, né? Botvinnik encontra apenas essa fuga aqui para o bispo, e no que encontra essa fuga, né,
libera a captura deste peão. Tal agora sacrifica uma segunda peça, né? Aí você repara aqui que nesse perímetro, novamente, ele está no centro da coisa, ameaçando duas peças, né? Entregou a dama, né? Você vê que o Botvinnik não capturou aqui de cavalo, né? Porque se saísse essas trocas aí, você vê que o Botvinnik não capturou de cavalo, mas se ele tivesse vindo com o cavalinho aqui, ó, trocar peças não tinha futuro. Ó. Vamos ver. Preferiu defender, aí o tal ameaçou, né? O bispo recua. Aí você vê que ele põe uma ameaça contra aquela torre. Botvinnik captura a outra, leva o cheque. Tal tem o par de bispos. E aí eles se reagrupam aqui. Depois dessa carnificina toda, o que nós temos? 4 peões contra 1, 2, 3, 4, 5. E era isso, né? Quando a gente entra, né, num contexto aí de alguma variante forçada, a gente precisa seguir ela, né, até o fim. Foi o caso que ele fez aí. E agora ele vai remobilizar suas peças, né? Segue a desvantagem de um peão para o Botvinnik, que agora ele equilibra um pouquinho, né? E o Mikhail Tal vai se reorganizando aqui, né? E agora o Tal avança aquele peão, avança o rei. Botvinnik ainda dá esse cheque, né? Mas ele chega à conclusão que ele está perdido. Porque ele não tem muito como parar um peão que só tem, né, mais 2 casas para se envolver aí, né? E que na próxima já vai estar aqui impedindo a branca de chegar aqui em cima, né? Então não tem muito o que fazer mesmo, né? O Botvinnik, que foi dominado por uma combinação magistral do Mikhail Tal ali entre o meio jogo e o final, né? Inclusive, Mikhail Tal, ele era um especialista nesse tipo de combinação, né? Capaz de fazer os adversários tremerem na base logo no primeiro sacrifício, certo? Então, gostou de conversar um pouco sobre esta personalidade do xadrez? Quero te falar aqui sobre a mentoria rumo ao centro do jogo. Entenda sua percepção, domine sua reação e conquiste consistência no xadrez. Imaginem você como é que seria para o Mikhail Tal jogar estrategicamente. Será que ele conseguiria? Você viu aqui na partida que a gente deu uma olhadinha aí, que ele dominava esses conceitos, mas às vezes ele caía nas armadilhas estratégicas
de jogadores como Korchnoi, por exemplo. A natureza dele era uma natureza tático-combinatória que ele colocava com muita maestria sobre o tabuleiro, ganhando muitas vezes os prêmios de beleza nas partidas, né, que ele disputava nos torneios, com belíssimos sacrifícios, né, e até mesmo manobras em uma ou outra situação. Então, será que um jogador assim, né, não passou por um processo, né, de evolução, de construção do seu estilo de jogo? Na mentoria rumo ao centro do jogo, a gente consegue identificar quais são as principais características, né, da sua personalidade e se elas já estão no seu jogo. Né? Porque uma coisa é você jogar com aberturas e preparações decoradas, né, e não saber o que fazer quando o adversário sai da preparação. Outra coisa é você ter um estilo autoral, né? Você ter recurso para lidar com as situações que acontecem durante uma partida de xadrez. Né? Outra coisa é você saber ali das suas ansiedades, nervosismos e conseguir lidar com eles durante uma partida de xadrez, para até fazer coisas brilhantes como Mikhail Tal. Ou coisas super eficientes, como você viu o Korchnoi fazer contra o próprio Mikhail Tal nesse vídeo, ou coisas ainda científicas, como Botvinnik fez quando esteve aqui na sua vez. Então é importante para você chegar aí no seu ajuste da maneira que você performe melhor aí nos torneios, certo? Se você quiser saber mais sobre essa oportunidade aí, solicitar o seu orçamento, clique no link da descrição. Por hora, eu me despeço, agradeço a sua companhia aqui em mais esse vídeo e te convoco. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida,